Estamos juntos para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, e este é o vídeo comentado, né, do nosso canal. Nós temos dois tipos de lição, e se você é novo neste canal, muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. Nós compartilhamos com você a aula tradicional deste canal, que nós usamos um roteiro um pouco diferenciado, né? É mais ou menos como este aqui, baseado na lição, no entanto, com uma didática diferenciada. Mas nessa aula aqui, este vídeo que você abriu, eu vou ler com você o comentário da nossa lição. Nós vamos trazer, ampliar alguma coisa, chamar a atenção de alguma outra coisa, ler algum texto bíblico em cada um destes tópicos, e eu vou compartilhar com você o roteiro, né, que nós vamos usar neste estudo deste vídeo aqui. Está para você na descrição do vídeo, é um link que tem lá o roteiro da lição 1 comentada, é um PDF, você pode abrir, baixar e usar à vontade. No entanto, enquanto nós estamos apresentando a lição, nós vamos usar uma estética diferente, né, algo projetado aqui na tela para você poder acompanhar conosco. Sendo assim, você está junto comigo para a nossa primeira lição de um novo trimestre, terceiro trimestre do ano 2026, e a série de lições é chamada A Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. E a lição número 1 é chamada O Chamado para os Gentios. E nós vamos já passar para a nossa revista e vamos começar a ler aí, não é? Vamos pular o texto áureo e vamos ler a leitura em classe, porque é importante. Eu não vou ler durante os textos da lição todos os versículos, né? Não vamos estar usando como algumas lições eu uso, então eu posso pular essa parte, mas eu quero refrescar a nossa mente. Eu imagino que você, como eu, já leu este texto, mas eu gostaria de refrescar a nossa mente aqui na nossa leitura. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 12, diz: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você tome uma atenção especial neste episódio, porque numa parte da aula nós vamos reconectar com este episódio. Eu gostaria de não precisar ler o texto completo lá, eu vou ler somente uma pequena parte do texto, mas que este texto esteja na nossa memória. Então veja que o procônsul Sérgio Paulo, que era alguém de uma certa estatura, não é, na sociedade romana, então ele chamou a Barnabé e a Paulo, tá? Saulo, no caso aqui chamando, né? Procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, alguém que desejava ouvir. Vamos a partir do versículo 8 a leitura. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti, veja aí a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Veja o resultado, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Que coisa linda! Ele viu o mover de Deus, ele viu os sinais,
ele já tinha ouvido dessa doutrina, da palavra, da pregação, qualquer que seja as palavras que Paulo tinha já ensinado a ele, este caminho do Senhor, né? Da palavra de Deus. No entanto, quando ele viu o sinal de um Deus tão poderoso como este Deus que manifestou-se ali em sua casa, então ele creu na doutrina, ele viu os sinais e creu na palavra. Amém? Então nós vamos já passar para a página de número 6. A página de número 6, nós vamos ler o primeiro tópico da lição e o primeiro subtópico. O primeiro tópico diz o nascimento da missão gentílica e o primeiro subtópico diz Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio para as nações. Então nós aprendemos neste primeiro subtópico sobre a localidade, não é? A localidade de Antioquia. E o que eu quero compartilhar sobre este tópico, eu não vou realçar aquilo que a história, aquilo que nós como seres humanos entendemos. Eu coloquei aí para você, olha aí, um lugar estratégico, este é o meu comentário aí. Este Antioquia, este lugar, essa cidade, parece-nos, quando nós estudamos sobre ela, acabamos de ler um breve explicação sobre a realidade histórica daquele tempo, desta cidade. Então nós entendemos que seja um lugar estratégico. Nós sabemos que era uma grande cidade. Mas eu quero lembrar a você que o mesmo Deus que enviou a Jesus a uma pequena cidade chamada Belém, ele enviou os seus missionários a partir de uma grande cidade chamada Antioquia. Com isso, eu estou nos provocando um pouquinho, não estou desfazendo da palavra do nosso comentarista, mas eu estou nos levando todos nós, amém? A entendermos que os projetos de Deus às vezes fazem sentido para nós. Nós olhamos para Antioquia e dizemos, faz sentido, o lugar tem um porto assim, tem culturas mistas ali dentro e etc. Tudo aquilo que o pastor realçou para nós, né? Nós entendemos. No entanto, eu quero elevar o nosso coração a um lugar onde eu entendo que ele deve estar. Qual é? É que Deus é soberano e ele, na sua soberania, ele às vezes escolhe lugares grandes e às vezes ele escolhe lugares pequenos para fazer grandes coisas. Às vezes ele escolhe pessoas capacitadas, como o próprio Paulo, e às vezes ele escolhe pessoas incapacitadas, num certo sentido, como o apóstolo Pedro, né? Uma pessoa simples, um pescador. Eu vou compartilhar com você o texto bíblico que eu deixo aí para este tópico que está em Isaías 55, 8 e 9. Diz, porque os meus pensamentos, e eu faço uma pergunta, pensamentos de quem? De Deus, ok? Então Isaías está falando a palavra de Deus. Ele diz, o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e a gente sabe disso, aí o Deus diz, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós podemos encontrar que a história, a geografia, os fatos da época nos ajudem, nos dê, não é, um entendimento que foi útil. No entanto, Deus não precisa. Às vezes ele usa sim e faz sentido para nós e pode ter sido uma das razões pela qual Deus usou, estabeleceu esta igreja missionária em Antioquia. No entanto, eu deixo os nossos corações abertos para esta soberania de Deus que atua como quer, e quando ele quer, e onde ele quer, e por quem ele quer, amém? Segundo subtópico, vamos voltar lá, profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares. Perdão, eu ia botar só a revista e acabou botando só eu, né? Tornando-se pilares da edificação da igreja.
Os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas Escrituras e a tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta para discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Então nós já lemos aí o nosso segundo subtópico, e agora eu vou compartilhar com você o meu pensamento, né, sobre este subtópico. Eu vou lembrar, eu entendi o que o pastor falou sobre os doutores e mestres que estavam ali, mas eu quero ligar este fator, estes obreiros que Deus permitiu que a igreja de Antioquia tivesse, com o fato de que é Jesus quem provê os ministérios. Aqueles homens que são chamados e vocacionados para 5 diferentes vocações ou funções ministeriais. É um só ministério espiritual, que em Atos 6, Pedro chama do ministério da oração e da palavra. Este é o ministério das coisas espirituais, ao qual Pedro, diz que ele e os demais apóstolos ficariam quando ele ali estava, levantando os diáconos na igreja. No entanto, quem dá este ministério à igreja, quem dá pastores à igreja, quem dá mestres à sua igreja no sentido ministerial é o Senhor Jesus. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11 diz, e ele mesmo, e no contexto aí é Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E você vai ver no contexto aí que ele deu para a edificação da igreja. Então Jesus se responsabiliza para que a igreja tenha aquilo que é necessário. É necessário dons espirituais, virtude espiritual que ele deu através dos dons do Espírito, mas é necessário esta liderança ministerial, que é Jesus Cristo, quem dá, quem provê a igreja. Então, quando nós aprendemos que a igreja de Antioquia tinha essas pessoas, este tipo de liderança, este tipo de vocação ministerial presente no seu ministério, no seu corpo ministerial, então eu glorifico a Deus, porque era Jesus quem estava cuidando desta igreja de Antioquia, como tem cuidado das nossas também. Amém? Vamos voltar à nossa lição aqui, lá embaixo, aí na página 6, veja aí embaixo, eu vou ampliar aqui para nós, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou, apartai-me a Barnabé e a Saulo para e nós vamos lá para cima, a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui o que eu anotei para este subtópico. O que está aí para nós é que um chamado individual como parte do chamado da igreja geral. É isso que nós vemos aí neste texto. Amém? É isso que nós vemos. Então ali Jesus está chamando, o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, está chamando a Barnabé e a Paulo. Nós acabamos de ouvir o texto bíblico em Atos, capítulo 13, versículo 2, né? Apartai-me para esta obra. Então há um chamado individual, mas o chamado dos missionários individualmente é parte intrínseca do chamado da igreja, do povo de Deus, dos discípulos de Cristo, porque em Marcos 16, 15, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós vemos aí, a missão é levar o evangelho. A missão da igreja, dos seguidores de Cristo, aleluia, dos salvos em Cristo, é pregar o evangelho, é levar o evangelho, é ensinar o evangelho a todas as nações, a toda criatura. Agora, para fazer esta obra, alguns trabalham de alguma maneira na sua localidade, na nossa Jerusalém, outros trabalham em Samaria e outros são como estes dois, com chamado individual para missão integral, eles são chamados para terras distantes, é o que nós aprendemos aí deste subtópico. Vamos passar para a página seguinte, tópico seguinte, não é? A página 7 da nossa revista. Subtópico primeiro, e nós já passamos de um tópico para o outro, e o tópico 2 é o Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro subtópico aí, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado
com justiça de atos do Espírito Santo. É ele quem? O Espírito Santo, quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com o Pentecoste, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação no coração do Espírito, né? No coração da igreja. O que nós anotamos sobre este subtópico aí, vou compartilhar com você. O Espírito conduz a missão. O Espírito que falou que é os missionários. Ele fez o chamado e a missão conhecidos à igreja. O que eu quero dizer com isso aí? O que eu quero dizer com isso aí? Que quando nós somos individualmente chamados para uma obra, qualquer que seja, mas neste caso nós estamos estudando este chamado ao campo missionário, ao trabalho missionário, a ter a sua vida direcionada e totalmente voltada a pregar o evangelho em outras nações. Mas isso é aplicável para outras obras. O que acontece é que o Espírito Santo fala conosco, o chamado, amém? Ele começa a nos dar um amor especial por aquela obra, um amor especial por aquele grupo de pessoas, por aquela etnia, ou qualquer que seja aquilo que eu e você estamos sendo chamados pelo Espírito, nós começamos a ser guiados pelo Espírito, nós recebemos determinadas confirmações que podem diferenciar de um para outro de nós, mas elas são e existem de tal forma que nós entendemos que Deus nos está chamando para esta missão, para este propósito, para esta vocação, está nos capacitando e está acendendo dentro de nós um fogo, né? Um fogo para fazer esta tal obra. Então, esta obra de chamar a cada um para a sua missão, para a sua vocação no reino de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Agora, o interessante nós notarmos aqui é que este Espírito Santo que chama o obreiro, ele confirma na igreja. E é isso que nós vemos no texto aí. Atos 13:2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A quem? O contexto do versículo 1 é a igreja. Ele dizia lá na igreja de Antioquia tinha essas pessoas, eles estavam reunidos. Aleluia. Vamos dizer aqui nas nossas palavras, num culto, porque estão reunidos, estavam cultuando, né? Então, neste contexto, disse o Espírito Santo o quê? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o que eu quero lembrar a você é isso. É que o mesmo Espírito que nos chama individualmente, que fala conosco, que confirma no nosso coração, é aquele que vai falar ao pastor da igreja, é aquele que vai confirmar no coração da igreja. E a coisa mais linda é nós, como igreja, vivenciarmos isso. Vermos um obreiro, vermos uma irmã, não é? Sendo chamado, sendo burilado por Deus, apaixonado por aquilo que ele, qualquer que seja a missão, seja a vocação do ensino, seja do evangelismo, né? Nos presídios, enfim, nas ruas, o que quer que seja a missão, ou até a missão transcultural, como Paulo e Barnabé, aleluia. Então nós vemos esta pessoa caminhando, se esforçando, aprendendo outro idioma e etc, procurando, e de repente Deus confirma no coração do pastor e apresenta a igreja, não é? E é uma alegria espiritual quando isso acontece. Então o que eu quero agora ler com você é a continuação, né, deste texto aí, o segundo subtópico, agora o poder do Espírito na evangelização. Ainda na página 7, embaixo, diz: os discípulos viviam cheios do Espírito Santo e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Eu vou ler daqui a pouco alguns destes textos com você e eu sugiro, né, que sempre nós tenhamos alguns textos bíblicos a ser lidos na classe com os nossos alunos. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Eu vou repetir isso. O batismo no Espírito Santo lhes deu o quê? Poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Esta unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões
é resultado direto desta obra sobrenatural. A obra do Espírito Santo é uma obra sobrenatural. Agora, eu vou voltar lá com você, porque este tópico é muito importante. É muito importante. Vou compartilhar o meu pensamento sobre ele aí. Olha lá. O poder do Espírito Santo na igreja primitiva foi evidenciado. A obra de Cristo, ele disse no capítulo 24, 49, já depois de ressuscitado, aos seus discípulos, ele disse, olha, ficai em Jerusalém, né? Porque eu vou enviar a promessa de meu Pai. Então, quem fez a promessa da descida do Espírito Santo, este assunto de batismo no Espírito Santo, é do Pai o projeto. O mesmo que projetou, lembra João 3,16, enviar o Filho para a salvação da humanidade. Então, a presença, o fogo, o revestimento, o poder, os sinais, são todos parte de um projeto do Pai. Será que nós entendemos isso claramente? Não são movimentos de uma igreja, de uma denominação ou de o que quer que seja, não. O projeto do Pai que incluiu a Jesus como centro, como sacrifício perfeito, como sacrifício e o sangue capaz de perdoar pecados. Este Pai, no seu projeto para agora, levar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, porque era o projeto do Pai. Nós estudamos isso na outra lição e por acaso vou fazer propaganda dela aqui, tá? Se você nunca assistiu a lição tradicional deste canal, né, você procure aqui, eu tenho sempre da lição 1 um vídeo diferente, as capas, né, o thumbnail, a capa são diferentes, você vai ver logo. E para você, professor, já digo logo, foi uma mensagem de Deus para nós, professores. No meio desta lição, a presença de Deus foi algo extraordinário. Deus trouxe uma mensagem ali para o meu coração como professora e eu tenho certeza que você como professor também vai ser abençoado. Então, se você neste comecinho de trimestre tiver uma hora extra, porque a aula foi de 1 hora, não vou esconder, mas foi uma bênção, uma hora de bênção, assim que se você tiver este tempo, eu ficaria feliz de saber que você se alegrou nesta bênção também. Mas enfim, naquele roteiro nós explicamos e lemos mais textos e etc, mas aqui nós damos o suficiente dentro dessa didática junto à lição aqui, não é? E nós entendemos então que o poder do Espírito Santo na igreja primitiva, este batismo no Espírito Santo, né? Que foi, como nós estávamos terminando aqui, projeto de Deus Pai, e que o Filho disse naquele momento, vou enviar, ele desceu, ele veio. Então nós vamos evidenciar isso nas missões aos gentios, porque o projeto, o desejo de Deus era que este evangelho fosse levado a toda criatura, ok? Então olha, 3 coisas eu vou colocar como evidência para nós aí, que o pastor colocou também para a gente. Primeira, o batismo no Espírito Santo, ele mencionou isso, eu vou ler com você o texto aí de Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E essa palavra virtude na Bíblia Sagrada, no original, é a palavra dunamen, que significa poder, ok? Então esta virtude está falando de uma virtude espiritual, de um poder espiritual. Porque em Lucas 24 ele diz, vocês vão receber poder. E aqui ele está dizendo, Jesus está dizendo a mesma coisa, né? Que recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, e ela vai vir sobre vós. E aí vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até o confim da terra. Então vamos voltar lá, olha lá. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios se evidencia em 3 formas, que a gente tem mais, mas 3 a gente vai realçar junto com o comentarista aí. Primeira é essa, no batismo do Espírito Santo. Entenda, por favor. A pessoa divina da Trindade que opera esta vivência da evangelização, esta tarefa junto com a igreja, na verdade, na igreja, em nós, é a pessoa do Espírito Santo. Como ele faz isso? Como ele faz isso? Ele começa batizando com o Espírito Santo. Eu quero lembrar a você que Jesus ia subir, ascender aos céus. Ele já tinha ressuscitado. E estes 2 textos de Lucas, um no seu evangelho e um no seu livro histórico de Atos, relatam esta mesma verdade. Acabei de ler com você. Um eu mencionei, o outro eu li com você. É Jesus trazendo esta mesma palavra. Ele já tinha ensinado, ele tinha discipulado aqueles discípulos, ele agora já tinha aparecido vivo, ele agora já tinha dado a comissão de pregar, mas ele disse, antes, vão para Jerusalém e esperem, até vocês serem revestidos de poder. Então eu quero nos lembrar, fazer-nos entender
que dentro do plano do Pai, enviado pelo Filho, nós como igreja deveríamos buscar o revestimento de poder para a atuação evangelística. Jesus, inclusive, a estes ele disse, não vão antes de receber, até que do alto sejais revestidos. E aí, não foi para eles surpresa, né? O que estava dentro deles, a ousadia e etc, etc. Não vamos focar aqui em alguma coisa, a gente vai ler os textos bíblicos aqui. Irmã, significa que ninguém pode evangelizar sem ser batizado no Espírito Santo? De maneira alguma. De maneira alguma. A todos os que crerem, né? A todos os que crerem, Marcos 16, 15 em diante, fala sobre isso. Há sinais que seguirão. No entanto, eu quero lembrar a você e a mim que o batismo no Espírito Santo não é opcional. Não. É opcional em parte porque nós podemos escolher, como a salvação é opcional. Ninguém é forçado para entrar na salvação. Ninguém é forçado para obedecer a palavra de Deus depois de salvo. Então, em parte, eu posso dizer, ninguém é forçado a ser batizado no Espírito Santo. Mas do mesmo jeito, a mesma aplicação das duas verdades que eu coloquei em paralelo aqui, o receber da salvação, o permanecer em obediência à palavra, parece óbvio, porque é a determinação dele, é o desejo dele. Eu quero dizer para você, afirmar biblicamente, que o desejo do Pai e do Filho é que nós sejamos todos revestidos de poder. Esta porta não está fechada a ninguém que não tenha nascido de novo. A única coisa que pode te impedir de receber o batismo é se você não é nascido de novo. Agora, se você é nascido, você pode buscar e esperar, como disse Jesus, espere até que. Aleluia, busque até que, porque este até que vai chegar. Nós não vamos falar, não é uma classe sobre o batismo do Espírito Santo, mas eu quero deixar isto claro. E reavivar dentro do coração daqueles que talvez já disseram, será que é mesmo necessário? Porque talvez nunca mais se pregou sobre o assunto, talvez porque você já tenha perdido as esperanças, eu quero reavivar isso no seu coração. Não é necessário, é indispensável. Para esta obra missionária, para a obra evangelística, escute por favor. E não é por nada que a igreja tem mudado muito a sua tática evangelística. Por quê? Porque sem este poder, sem esta fonte, sem esta origem, aleluia, e algumas vezes estes têm até mudado a mensagem, quando nós mudamos este caminho, nós mudamos o que é de Deus. E aí deixa de funcionar segundo a graça e o caminho de Deus. E aí nós precisamos manipular, ajudar, convencer, enfim, agradar e fazer tudo aquilo que muitas igrejas têm feito para que as almas venham. No entanto, Jesus Cristo não nos mandou. O texto do finalzinho do Lucas 24 vale a pena. Eu tenho que parar aqui neste comentário. Mas vale a pena para nós entendermos o que Jesus nos mandou, tá? Mas o batismo no Espírito Santo é esta entrada, é este revestimento de poder para quê? Para virar gente grande na igreja, para dizer que tem, para dizer que fala em línguas, e diga de passagem, é a evidência inicial, ok? Não, para termos autoridade, aquilo que a gente vai falar aqui, deixa eu voltar aqui para você, né? Para a obra da evangelização. Então, se nós queremos, como igreja, evangelizar, como crente, ser parte da obra missionária local, regional e internacional, nós devemos buscar os batismos com o Espírito Santo. Mas o que mais? Na igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que houve coragem e ousadia. O pastor mencionou um destes versículos e eu vou mencionar 3 deles juntos aqui para nos dar o contexto. Atos capítulo 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eu quero lembrar você o que está acontecendo aqui. Pedro e João tinham sido presos, tinham sido castigados, e o pessoal lá deu uma dura neles antes de liberar, porque tinham que liberar por causa da pressão, né, do povo e etc. E disseram, mas vocês não falem mais neste nome, não falem mais de Jesus. E eles disseram, olha, a gente não pode parar de falar. A gente, será que... Julguem vocês. Eles falaram isso para eles. Julguem vocês. Aqui a gente deve obedecer a vocês ou a Deus, ao homem ou a Deus. Nós não podemos deixar de falar do que havemos visto e ouvido, ok? Então essa foi a resposta, mas ainda assim a cúpula lá decidiu que, soltá-los. E quando eles vieram para junto da igreja, essa oração que eles fizeram, depois de estarem juntos com seus irmãos. Orando, eles disseram, Senhor, olha para as ameaças, olha para as perseguições. E eu quero lembrar você que essas ameaças vêm
do mundo, mas vem também de dentro da família cristã algumas vezes. Mas o pedido destes irmãos, destes que queriam fazer a obra evangelística de Jesus, foi: concede que nós continuemos falando com ousadia o quê? A palavra. Concede-nos técnicas novas, Senhor, não. Aleluia! Concede-nos ousadia para quê? Para falar a tua palavra. Enquanto, olha aí o pedido, enquanto tu, Senhor, estendes a mão para curar, fazendo sinais e prodígios no nome do Santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, presença de Deus, graça de Deus, poder de Deus. Mas olha lá. E todos foram cheios do Espírito Santo. E olha o que diz no finalzinho. E continuaram. E anunciavam com ousadia o quê? A palavra de Deus. Eu vou voltar lá com você. Espera aí que o negócio aqui... né? Vamos voltar aqui para mim. Enquanto eu acerto isso aqui, há de ser que nós acertaremos aqui. Pronto, graças a Deus. Então... nós vemos aí, não é? Este texto bíblico do segundo tópico, e eu estou ainda aqui tentando acertar o meu. Agora parece que sim. Pronto, deixa eu ver isto agora, pela graça de Deus, né? E a gente, quando faz as coisas mais perto do ao vivo, tem esses desafios aqui. Olha lá, falamos do batismo no Espírito Santo, falamos de coragem e ousadia, que é este texto que eu li, e discernimento e sinais é o texto que a gente leu junto, tá? Que a gente leu junto de Atos capítulo 13, versículo 10 e 11. O que aconteceu neste texto aí? Eu vou lembrar lá com você rapidamente. Olha lá, ó filho do diabo, lembra que Paulo falou essa palavra? Cheio de todo engano, malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, não é Paulo falando contra Bar Jesus, não é? Enfim. E ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então nós vamos voltar à nossa lição, não é? Nós lemos o segundo subtópico, e o terceiro subtópico é o subtópico que vai falar sobre este texto aí que eu acabei de mencionar e ler com você. Veja lá. As evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas, pronto, tá aí o nome, nós fomos lembrados, né? Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. Por quê? Porque eu estou falando aí de alguém de um nível alto socialmente falando, né? Nós vemos muitos convertidos de classe social às vezes mais baixa, no entanto agora nós vemos alguém de uma classe alta se convertendo. Terminando aí o subtópico, a missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Ora, a autoridade dos enviados está no poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então é o Espírito Santo quem deu discernimento a Paulo. Discernimento do Espírito que estava atuando, discernimento do querer, da atuação, do coração, da intenção de Elimas, e também lhe deu discernimento de como atuar. Não é o natural, não é, entre aspas, o normal. A gente não vê missionário por aí. Não é fazendo o que Paulo fez. No entanto, não é o dia a dia, não é normal, mas para aquele caso foi, e eu não me chocaria de que hoje, em algum lugar, em algum momento, Deus dê táticas ou orientações como esta. Porque Deus é Deus e é soberano, e eu quero somente realçar aí que não se trata de uma posição do apóstolo Paulo. Não é ele que é uma pessoa brigona e querer destruir e fazer ficar cego e fazer ficar isso ou mudo ou o que for. Não, irmão. Foi a orientação do Espírito Santo de Deus para aquele caso, para aquele momento. E você leu comigo o último texto da nossa leitura bíblica em classe. Qual foi? É que vendo isso o procônsul creu na doutrina. Então as pessoas creem na palavra
quando eles veem a evidência dos sinais. Então Deus permitiu para que aquela alma fosse salva. A alma não foi salva pelo sinal, pelo poder, mas por causa da manifestação. Ele creu que, como diz o texto, na doutrina do Senhor. Com isso nós cobrimos o nosso terceiro subtópico do tópico 2 e vamos para a página seguinte, página 8, e já vamos começar o terceiro tópico, que é o terceiro e último da nossa lição. A igreja como agência missionária. Primeiro subtópico, a igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. Isso aqui é bonito, é interessante. Quando nós fazemos a obra de Deus, nós nos unimos mais. A gente tem desunião porque a gente está se preocupando cada um com si e Deus por todos. Quando a igreja, quando a nossa comunidade está unida, está trabalhando para um bem comum, para uma obra comum que é maior do que nós, aleluia, naturalmente a comunhão aumenta, amém? A obra missionária, eu gostei dessa frase, eu vou repetir ela ali para você daqui a pouco. A obra missionária não é programação, mas identidade. Vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. E é esta palavra aí que eu vou realçar com você no meu esboço, olha lá. A igreja que ouve a voz de Deus, olha, veja aí, eu repeti a frase que o pastor colocou. A obra missionária não é programação, mas identidade. E eu gostaria de tomar um minuto com a classe, perguntando o que significa isso. Essa palavra é do pastor, é uma analogia, é um pensamento, é uma conclusão pastoral sobre a realidade da obra missionária na igreja. E a minha pergunta é, apesar disso não ser Bíblia, mas uma palavra pastoral, eu concordo com ele que seja o sentimento bíblico, deve ser. Porque a Bíblia não fala de programação, porque na Bíblia não existe programação. Nós temos programações nas nossas igrejas. Então o pastor, contextualizado com o nosso vocabulário, com a nossa realidade eclesiástica, ou seja, da vida do dia a dia da igreja, ele diz a obra missionária, as missões, tanto o desejo, como o chamado, como a comissão, como o envio. A obra missionária, ela não é uma programação da igreja. Ela deve ser o quê? A identidade da igreja. O que isso significa? O que isso significa? E até na outra classe, vou fazer um pouquinho de propaganda de novo, né? Se você quiser ir lá só para o final, não quiser ouvir aquela palavra que eu falei, o tempo que eu falei, mas no final do vídeo de lá, nós temos uma parte aqui de discussão em classe, onde eu coloquei algumas perguntas bem interessantes, se você quiser compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vou colocar este roteiro da outra lição embaixo deste aqui para você, porque aí se você não quiser ir lá, quiser só ver as questões de discussão, você tem acesso, eu não quero forçar você. Você sentir de assistir aquela classe, eu digo para você, foi especial de Deus. Mas, se você não tiver a oportunidade, então eu já vou deixar o roteiro da comentada, que é deste roteiro aqui que você está assistindo comigo, mas abaixo eu vou colocar o roteiro da lição tradicional, que eu chamo tradicional porque ela é diferenciada, mas é tradicional do canal da professora Manuela Barros, tá? Então ali tem algumas questões no final para você usar como discussão no final da aula, caso você tenha tempo. Então, uma das coisas que eu faria nesta aula comentada, mesmo que eu não use aquela conversa, seria sobre isso, tá? Que a turma desse alguma ideia sobre isso, que como ter as missões como identidade da igreja. Talvez seja fácil, num certo sentido, porque a sua igreja trabalha com missões não somente como programação, mas ativamente, e talvez para alguns seja mais complicado, porque não tem esta realidade, não é? Junto à sua igreja, mas é uma boa oportunidade de nós pensarmos, orarmos e revivermos isso, porque estamos estudando sobre isso. Então, deixa eu aumentar aqui totalmente, que nós já vamos para o subtópico 2. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participava ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Essa foi uma palavra que me fez lembrar do meu pastor. Meu pastor, que foi o pastor da minha vida, que mais tempo, né, eu estive, talvez da minha formação, se eu pudesse dizer, não da minha infância, mas da minha formação teológica, conhecimento bíblico, enfim, como obreiro que sou hoje. E ele falava muito isso, né? Ele disse, eu não tenho obreiros para mim, ou seja, o meu prazer é formar obreiros para enviá-los. E realmente, os que tiveram em sua mão, todos que ele pôde enviar para o campo missionário, obreiros da nossa igreja, não é? Famílias foram enviadas, porque o prazer dele era enviar, e ele não enviava
um do meio do caminho, não, todos os melhores, ainda que muito tempo ele ficou sem ajuda pastoral, sem copastores e etc, mas a urgência do seu coração, e é nesse tipo de igreja que eu convivi e aprendi, e lendo essas palavras do nosso pastor comentarista, me fez lembrar esta vivência com o meu pastor também, que a palavra era essa mesmo, os melhores não são consagrados para o propósito do Pai, as missões, a evangelização, ganhar almas para o Senhor Jesus. Então vamos seguir a leitura aí, sustentar, interceder e acompanhar missionários. É parte inseparável da vocação eclesial, ou seja, da igreja. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada. Vou ler de novo. Cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. E agora eu vou compartilhar com você o meu pensamento sobre esta parte aí. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Aí eu pergunto para você, qual tem sido a minha e a sua participação nesta obra missionária? Jesus comissionou alguém, a igreja enviou. E o que é que eu e você estamos fazendo? Então, aí caminha um pouquinho na conversa que eu tive da outra aula, a proposta ali, mas aqui, por questão de me manter bem presa à revista, né? Nós estamos tentando ajustar essas perguntas aos pensamentos. Mas qual é a ideia dessa colocação aqui? É perguntar ao aluno individualmente, qual é a sua participação? O que você tem feito pela obra missionária? Será que você é alguém que tem chamada? E que deveria estar começando a se preparar, pensar no que estudar, enfim, já conversar com alguém da igreja, né? E abrir sobre esse seu chamado? Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado o Senhor? Caso este seja a sua vocação, qual tem sido a sua participação? Você tem trabalhado no evangelismo local? Qual tem sido a sua participação? Você é alguém que tem contribuído ativamente com a obra missionária? Qual tem sido a sua participação? Você tem orado fielmente, diariamente, semanalmente, intercedido pelos missionários? Enfim, fica uma pergunta para cada um de nós, né? Tem que começar conosco mesmos. O que é que nós temos vivido? Hoje foi um dia até que visitou a igreja que eu atualmente pertenço aqui, né? Uma missionária que está indo para o Amazonas, no Brasil, uma missionária americana. Maneira bem diferente, eles enviam com tudo coberto, né? Ela está inclusive arrecadando fundos para a sua viagem e a sua presença missionária no Brasil. Uma jovem, mas eu fico muito feliz de estar, não é, ligada e assistindo isso, veja, de povos para povos. Eu, por muitos anos, no Brasil, assisti missionários brasileiros serem enviados para outras nações. Assisti, como eu acabei de dizer, o meu pastor, que foi pastor pela maior parte do tempo da minha formação aqui, onde eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, na época no sul da Flórida, enviar missionários, não é? Ele ir para as missões também, fazendo trabalhos específicos, né, não ficando como missões transculturais. No entanto, aqui agora nós vemos a missionários americanos também sendo enviados, né? Então, a pergunta é essa: qual tem sido a nossa participação? Essa é a hora do professor de nós respondermos, né, a nós mesmos primeiro e trazermos essa pergunta bem íntima, bem pessoal para cada um dos nossos alunos. E aí, dentro do contexto da igreja, principalmente se a sua igreja tem missionários que foram enviados, a gente pode falar essa segunda parte aí. Olha, Jesus comissionou a irmã fulana, Jesus comissionou a família do pastor fulano, né? E eles estão na obra, a igreja enviou. E o que é que eu e você estamos fazendo? Né? Então essa é a segunda pergunta aí. E nós já vamos para o terceiro subtópico na nossa lição, que está no finalzinho ainda na página 8, mas lá em cima. Deixa eu ampliar aqui, compartilhar com você. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então tá aí o dever do crente, a chamada do crente, mas também a chamada da igreja. Veja que a chamada da igreja, ela é paralela. O Espírito Santo que confirma ao crente, nós falamos isso no começo, né? Um bom encerramento aí para juntarmos essas coisas. O Espírito Santo que fala ao meu e ao seu coração como obreiros é aquele que confirma na igreja. E agora o texto bíblico fala que a obra não vai ser feita se alguém não for, né? Se alguém não tiver o chamado. Mas quando Jesus chama, alguém tem o chamado também, a obra não vai ser feita se a igreja não enviar. Então aí a parte da igreja, né? Vamos terminar aí.
que diz: o Espírito continua chamando homens e mulheres para esta obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ele. Então oremos, irmãos, pelo nosso pastor, pela nossa igreja, porque o que tem acontecido ultimamente, de maneira geral, né, é um investimento interno nas programações, enfim, em todo tipo de coisa para manter-nos como crentes, né? Vivos, ativos e etc. Cada um tem a sua visão nesse sentido como pastor, e é importante que nós oremos para que a visão não seja outra senão aquela bíblica, para a edificação desta igreja, edificação espiritual. Né? Nós vamos entrar em detalhes sobre isso, eu vou compartilhar com você somente o meu comentário sobre este último subtópico, que foi exatamente este texto de Romanos 10:14. Como ouvirão se não há quem pregue? A palavra aí no texto completo diz: como, pois, invocarão? Porque o versículo anterior diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Okay? Aí o 14 diz: como vão invocar? Aquele em que não creram. Se não creram em Jesus, se não conhecem a Jesus, como eles vão invocar ao Senhor se eles não creram? E como é que eles vão crer naqueles de quem não ouviram? É isso, irmão. Ninguém pode crer em Jesus se não ouviu de Jesus. Ninguém pode crer no evangelho bíblico se tem ouvido somente outros evangelhos que são bastante diferentes do evangelho bíblico. Não vão poder crer. E como ouvirão é a palavra final, e este torna-se o apelo para as nossas vidas. Se não há quem pregue. Assim que fica para nós a responsabilidade como igreja. A participação pode ser diferente, mas eu sou muito alegre com Jesus. Esse é um testemunho pessoal, que desde a minha infância eu desejei, aleluia, ser missionário, fazer a obra de Deus. A minha alegria quando criança, às vezes sozinha na igreja. Se meus familiares não pudessem vir em qualquer programação que fosse, quando tinha coisa que a nossa igreja recebia, igreja no Brasil, estou falando de uma igreja no Brasil, recebia missionários, hospedava, e às vezes tinha uma casa lá, um prédio, né, que tinha lugar para os missionários se hospedarem ali. Então nós conhecemos na nossa infância, vinham, passavam por ali, e meu prazer como criança era ouvir, era aprender, aleluia. A minha alegria era sonhar em ser missionária. Glória seja dada ao nome de Jesus. E este fogo nunca se apagou. Deus guiou, Deus levou, Deus me levou a outras terras. E por muito tempo eu dizia, não sei se você conhece a professora Vânia, ela está, eu ia dizer de férias, mas ela não está de férias, né? Ela está tomando um tempo porque ela está muito ocupada, porque ela tem que trabalhar, né, para o sustento da sua família, e os seus pais idosos precisam do restante do tempo dela para cuidado. Tem sido muito duro. Eu até agradeço os irmãos que possam continuar orando pela professora Vânia. Ela ministrou muitos anos aqui a classe dos adolescentes, ela deseja ainda fazê-lo, né? Mas ela não pode no momento estar fazendo isso. Então nós amamos as missões desde criança, né? E eu disse à professora Vânia, 2 anos atrás nós saímos da igreja onde ela estava e viemos para outra parte, não é? Onde nós estamos integrados agora um pouco mais na obra do Senhor e pedindo a Deus que abra portas em nome de Jesus, para que nós possamos fazer mais e mais. Então, quando eu saí, e os primeiros trabalhos que nós fizemos por aqui, eu disse para a irmã Vânia, finalmente eu saí para as missões. Mas a verdade é que durante o tempo que eu estive ali, junto ao seu pai, que era um missionário brasileiro em terras americanas, nós estivemos trabalhando duro. Foi a prioridade da nossa vida, da vida da professora Vânia, a vida minha e de outros obreiros, né? Alguns que foram além mar, dos Estados Unidos, já era brasileiro, já veio para cá e foi para Portugal e foi para a Austrália, inclusive o irmão dela, né? Foi para a África e etc. Assim que esta é a missão transcultural. Com isso eu só quero deixar o meu testemunho, deixar dor que não se apagou. E a minha oração em nome de Jesus. Eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor para que este fogo nunca se apague. E eu quero dizer para você que o Senhor tem sido fiel. Houve tempo, eu quero confessar, que houve tempo que a coisa ficou quase apagadinha, aquela chama, parece que por causa da realidade das coisas ao nosso redor, né? As realidades na igreja, a realidade da direita, da esquerda, das situações familiares, o que quer que seja, parece que ficou aquela penumbra, né? De repente, nosso coração nunca deixou de desejar, de repente Deus permitiu, e é onde eu estou neste momento, onde Deus tem permitido este fogo ser avivado no coração meu, do meu esposo, que hoje é já ordenado ao pastorado, né? Assim que eu
quero contar com as vossas orações pela nossa família, para que nós sejamos parte intrínseca desta obra missionária, aleluia. Eu sei que esta obra que eu faço junto a você, como professor de escola dominical, nós estamos aqui compartilhando aquilo que Deus nos deu gratuitamente nestes anos de formação, né? Mas há uma outra obra a ser feita paralela a essa. Não vou deixar vocês, se Deus permitir, viu? Glória a Jesus. Mas que os irmãos continuem orando e eu quero orar com você e por você, para que a chama desta virtude, desejo de fazer a obra do Senhor, seja viva, permaneça viva no seu coração, professor. E que você seja usado por Deus como veículo numa lição como essa, né? Quem sabe, ao Deus usar, você comentar, fazer essas perguntas, o Espírito Santo, aleluia, vai tomar lugar no coração de um jovem, de um obreiro, dos seus alunos, uma irmã, não é? Para se acender novamente esta missão que começa em Jerusalém. Ela é missão em Jerusalém, ela é missão em Samaria, mas ela é missão também até os confins da terra. Que Deus abençoe você nesta aula, neste domingo, primeiro domingo deste novo trimestre. Espero ver você semana que vem, em nome de Jesus. Amém.